Galera, e aí, como é que vocês estão? Hoje a gente vai dar início à nossa playlist de geopolítica e eu coloquei um tema que na verdade foi sorteado pelo Instagram e alguns alunos pediram para que eu abordasse um pouquinho mais sobre Síria. Então aí após a vinheta, acompanhe a nossa aula. Segue lá. Galera, e aí, beleza? Voltamos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Síria, mas aquilo que eu sempre falo, para quem vai fazer prova de concurso público, prova de vestibular, vai fazer o Enem, é muito importante que tu comece a compreender a Síria e todo o contexto geopolítico a parte da sua localização. Então eu coloquei aqui para vocês a localização desse país. Aí como tu tá vendo a Síria, ela tá aparecendo para vocês de forma individual, unitária, isolada. Eu preciso fazer as correlações desse país com outros países da região que ela está colocada e principalmente as suas correlações geopolíticas. Por isso, o nosso primeiro passo foi destacar a Síria, entendendo o contexto geopolítico e cultural dessa região. Tu percebes que aqui na região do Oriente Médio, que é onde está a Síria, nós temos alguns países muito conhecidos, como a Arábia Saudita, Iraque, Irã, Afeganistão, Turquia, Iêmen, Omã e outros países de menor proporção, mas que apresentam também uma importância relevante. No nosso caso, o foco é a Síria, mas tu percebes que inicialmente esse nosso mapa ele vai dividir a população do Oriente Médio em xiitas e sunitas. A primeira coisa que eu quero que tu organize na tua cabeça, não existe aí uma definição de xiita ser terrorista nem sunita ser terrorista. Já deve ter ouvido falar sobre isso. Xiita, radical, xiita, não tem nada a ver com terrorismo. O radicalismo em si, na verdade, o contexto radical vem justamente da ideia de raiz. Eles seguem mais à risca aquilo que está dentro dos seus dogmas religiosos, o Corão. Os sunitas, eles seguem a Suna, que na verdade vai ser um livro que vai estar ligado a um contexto de ensinamentos deixados pelo seu líder, que no caso é o califa, escolhido por eles. Os líderes dos sunitas não é o mesmo dos xiitas e há uma divergência interpretativa entre eles. Nem todo xiita é terrorista, nem todo sunita é terrorista, nem todo católico e nem todo cristão é terrorista. Mas existem católicos terroristas, existem sunitas terroristas, xiitas terroristas, em todo lugar existe terrorismo. Mas, nesse caso, não confunde o ser radical com ser terrorista ou ser fundamentalista. Mas o que eu preciso de vocês, e não é a nossa discussão foco, é que tu olhe para o Oriente Médio e perceba que na região do Oriente Médio, a maior parte da população é sunita, fazendo parte de uma vertente mais moderada. E temos dois países com maioria xiita, no caso Iraque e Irã. No caso do nosso foco de estudo, a Síria é um país, lembra, sunita. A maioria é sunita. Eu vou voltar a falar sobre isso. Mas antes, algumas áreas estratégicas que são importantes de conectar com esse contexto de guerra na Síria. Aqui nós temos o Golfo Pérsico, que é uma área de destaque por ser uma das regiões de maior reserva petrolífera do mundo. Temos aí dos 7 países que detêm mais petróleo no mundo, 5 estão nessa região. Só quem não está aí é Venezuela, que é o primeiro, e Canadá, que é o terceiro. Mas nesse caso, tu tem a Arábia Saudita, tu tem Iraque, tu tem Irã, tu tem o Kuwait, que são países extremamente importantes nessa produção petrolífera. E esse contexto, ou essa região, ela ganha muito destaque pela grande produção petrolífera que nós temos nessa área. E também o Emirados Árabes Unidos, que também ganha essa perspectiva de produção petrolífera. Uma outra região importante neste Oriente Médio é a região do Mar Cáspio. Nós temos ali grandes produções de petróleo e gás, principalmente gás natural. É bem provável que tu já tenha ouvido falar da Guerra da Chechênia, que também se desenvolveu pelo controle dessa região das reservas petrolíferas entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, e o controle que a Rússia queria estabelecer sobre essas áreas. Mas não é nosso foco, só quero que tu entendas que também é uma região de grande produção de hidrocarbonetos e energia. Uma outra região importante que nós vamos destacar é essa aqui, ó, o Mar Vermelho, uma importante rota de circulação de grandes navios petroleiros que passam por aí, entram pelo Estreito de Bab el-Mandeb, saindo pelo Estreito de Hormuz, que fica na região ali do Golfo Pérsico, passando por Bab el-Mandeb, entrando no Mar Vermelho e passando pela região do Estreito de Suez ou Canal de Suez, que com certeza já ouviu falar no contexto da Guerra Árabe-Israelense. Até que grande parte dessa produção chega aqui, ó. E olha aqui o nosso destaque
Opa, perdão. Olha aqui o nosso destaque para tu não te perderes nisso aqui. A Síria, ela faz ou tem uma rota, ou ela tem um litoral ligado a essa região do Mar Mediterrâneo. Então é muito importante que tu olhe para esse Mar Mediterrâneo, porque ele faz justamente o encontro entre três grandes continentes: Ásia, Europa e América. E sendo, no caso, a Europa esse importante continente da região, é muito importante eu deixar isso destacado no contexto sírio, tá bom? E aqui nós temos de volta e temos que perceber qual é a origem desse conflito. Por que essa guerra começou? Essa guerra começou e, na verdade, ela tem uma origem histórica. A origem histórica dela vem do momento em que essa região foi ocupada por grandes impérios. Deve ter ouvido falar do Império Persa, já deve ter ouvido falar do Império Árabe, do Império Turco-Otomano e outros impérios que acabaram se expandindo por essa região. Queria dar destaque para o Império Turco-Otomano, que logo no final do século XIX, início do século XX, ocupava essa região. E esse Império Turco-Otomano, ele acabou se colocando contrário aos interesses dos aliados nesse contexto, nesse caso Inglaterra e França. Vai ser justamente então que Inglaterra e França começam a apoiar alguns grupos árabes que também não estavam contentes com a ocupação dessa região pelos grandes impérios, no caso o Império Turco-Otomano, e eles recebem apoio direto das potências, no caso, europeias. E nesse apoio que foi oferecido, uma das promessas que foi feita era, quando o Império Turco-Otomano caísse, essa região passaria automaticamente para a dominação dos árabes, para formar a Pan-Arábia, que era o tão sonhado, ou o sonho de grande parte dos árabes daquela região. Só que não foi bem isso que aconteceu. Por quê? Quando a Primeira Guerra terminou, quando o Império Turco-Otomano saiu derrotado, houve uma conferência chamada de Conferência de San Remo, entre os anos de 19 e 20, as suas consequências vão ser mais perceptíveis no ano de 1920, e essa Conferência de San Remo, ela vai estabelecer uma redivisão dessa região. E foi aí que, mesmo com o Império Turco-Otomano derrotado, ao invés desse território ser repassado para os árabes da região, ele foi ou caiu na mão dos franceses. E os franceses tinham um grande interesse estratégico nessa área. Por que interesse estratégico? Porque é uma rota importantíssima de circulação de riquezas. E pelo que eu te falei, tem grandes reservas petrolíferas ao redor. Então não era interessante para a França nem para a Inglaterra abrir mão dessa região. E claro que houve sim uma grande repercussão, resistência, e a França, com a Segunda Guerra Mundial, como tu deve saber muito bem, ela foi invadida pela Alemanha, enfraqueceu muito, e alguns países que no caso eram dominados pela França, eles acabaram então a partir daquele momento conseguindo se libertar, entre aspas. Nesse caso da libertação, a gente tem como destaque os franceses, após a Segunda Guerra Mundial, sendo expulsos pelos sírios. Os sírios acabaram se fortalecendo na região, e tu vai te perguntar, tá, no momento que os sírios se fortalecem, isso acontece por conta de quê? Os franceses saem, e tu sabes que quando a Segunda Guerra Mundial finaliza, nós temos um novo contexto geopolítico, chamado de Guerra Fria. A Guerra Fria era a disputa entre Estados Unidos e União Soviética, não apenas por uma corrida armamentista, não apenas uma corrida espacial, mas também por áreas de influência. Então essa disputa entre Estados Unidos e União Soviética, ela acabou culminando diretamente com uma interferência dessas potências nessa região, pelo contexto de grande riqueza que nós temos nas áreas, ou na região. E nesse contexto, nós temos aqui um golpe. No ano de 1970, na década de 70, um partido que é muito importante que tu te ligue nele. Um partido chamado de Baath, tá? Baath, pra gente. Ele chega ao poder em 1970. Ele é um partido xiita. Olha bem, eu te falei que a Síria é um país sunita e temos aqui um partido xiita chegando ao poder, uma minoria. E ele chegou ao poder como? Ele chegou ao poder com apoio da União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas. Tu deve estar começando a perceber uma coisa. A Rússia tem muito interesse pelo governo daquela área. Por que esse interesse existe? Porque quando o partido Baath chega ao poder, a partir de um golpe de Estado, passando por cima de todos os outros, no caso, os outros grupos que também estavam na região, ele chega ao poder e elege um presidente. Esse presidente
no caso, eleito, nem posso dizer, mas ele vai em 1971 chegar ao poder. Ele vai se apossar do poder a partir de um golpe de Estado. Um cara chamado de Hafez al-Assad. Vai te perguntar quem é Hafez al-Assad? É o pai de Bashar al-Assad. E o pai de Bashar al-Assad, ele permanece no poder até o ano de 2000. E como é que ele permanecia no poder? A partir de um regime unipartidarista ditatorial. E esse regime unipartidarista ditatorial, ele permaneceu justamente com Hafez Assad até o ano 2000. Só que a gente vai te perguntar, quando o Hafez Assad sai, entra um contexto, no caso, destacado como democrático? Não. Porque quem assume o poder no ano de 2000 é Bashar al-Assad. Aí te falei, como é que ele assume o poder? Houve uma troca, houve somente uma troca. Um saiu e deixou o poder para o outro. Nesse contexto, logicamente, que tu percebe que é uma continuidade. De 71 até hoje, o ano de 2020, a família Assad está no poder na região da Síria, certo? Mas, como tu deves ter ouvido falar, a Rússia se interessa muito por essa área. Um dos fatores de interesse da Rússia nessa região está justamente no fato de ser uma região que apresenta ou detém algumas bases russas naquela área. A base de Tartus, Larnaca e Latakia. Essas três bases que são importantes, a principal é a de Tartus, elas representam as principais bases russas militares na região do Oriente Médio. E não te esquece que essa área aqui que eu estou grifando, ela vai ser justamente o mar Mediterrâneo. Olha a importância que a Síria tem e a importância de apoiar o regime de Bashar al-Assad. Mas esse regime começou a tremer um pouco, né? Quando é que Bashar al-Assad começa a tremer? A partir dos anos 2000. Por que a partir dos anos 2010? Perdão. No ano de 2010 vai ocorrer um movimento de contestação desses regimes antidemocráticos na região do Oriente Médio e Norte da África, nesse caso denominado de Primavera Árabe. No seu contexto essencial, na essência do processo, a Primavera Árabe era um processo de democratização. Nesse caso da Síria, democratização de fato, porque a Síria ela não chegou a conhecer ainda um regime democrático. Em outros, redemocratização, tá? Nesse caso aqui, a busca da Primavera Árabe era justamente tirar Bashar al-Assad do poder, e essa retirada de Bashar al-Assad do poder vinha justamente da luta de alguns sunitas, grupos rebeldes que começaram a lutar contra o regime alauíta, que é xiita, uma minoria de Bashar al-Assad. Então os sunitas, que são a maioria, começaram a lutar contra o regime xiita de Bashar al-Assad. Aí está aqui uma divisão para vocês dessa população. A maioria da população, como tu está vendo aqui, é sunita, e temos uma minoria xiita alauíta, e além disso temos os cristãos também. Iniciou uma guerra e tu sabes que essa guerra tem agentes envolvidos. Dos agentes envolvidos de destaque, temos os grupos internos, que são do lado Assad e do outro lado os rebeldes. Os rebeldes sírios, eles não formam uma unidade, tu vai entender o porquê. Mas Assad é defendido pela Força de Defesa Síria, como se fosse um exército da Síria, que luta para defender o regime ou o governo de Bashar al-Assad. Nesse caso, os rebeldes sírios são divididos em rebeldes moderados, aqueles que querem em si a derrubada do governo e uma eleição para um regime mais democrático, que são justamente os rebeldes chamados aqui de ELS, Exército Livre da Síria, ou Exército de Libertação da Síria, e temos também os curdos nesse contexto moderado. Mas temos aqueles chamados de fundamentalistas jihadistas, que são formados pelo Al-Nusra, ou Al-Nusra, que na verdade vai ser a Al-Qaeda da Síria, tá? E temos também o Estado Islâmico. Olha só gente bacana. Aí tu vai te perguntar, porra, Thiago, quer dizer então que todos esses rebeldes aí querem a mesma coisa? Não. Por incrível que pareça, apesar de estarem lutando por um ideal de retirar Bashar al-Assad do poder, o objetivo principal deles é outro. Cada um quer o poder para si. E isso acaba sendo muito complicado e envolve uma situação de uma guerra civil que não tem fim. E para piorar ainda mais a situação, tu percebes que nós temos alguns personagens externos envolvidos. Desses personagens externos, destacamos esses dois. A guerra civil na Síria virou uma espécie de nova Guerra Fria,
onde Estados Unidos e Rússia passaram a disputar a região, um apoiando alguns grupos, outro em si querendo retirar os grupos ou combatendo esses outros grupos. De maneira didática, eu organizei para vocês o imbróglio geopolítico, a confusão geopolítica que tem na região, que de maneira, claro, organizada, nós identificamos 4 lados. Existem outros grupos, mas a gente consegue identificar, são 4 lados na Síria, e esses 4 lados eles lutam por frentes diferentes. Nesse caso, Bashar al-Assad e o FDS, Força de Defesa Síria. Temos de outro lado, Estado Islâmico, que está enfraquecido, mas esses dias mesmo já mostrou que está retornando as suas forças, as suas bases, né? Já teve mais forte do que é hoje. Temos o Exército Livre de Libertação da Síria, o Livre ou de Libertação da Síria, que são os rebeldes também que lutam pela queda de Bashar al-Assad. E temos os curdos. Só que aí tu fala, tá, beleza, e por que a guerra se tornou ainda mais complexa, ainda mais complicada? Pelos agentes externos envolvidos, aqueles que ajudam, que estão de um lado e de outro. Por exemplo, do lado de Assad temos aqui o Irã, o regime Hezbollah, esse regime iraniano que é contrário aos Estados Unidos e que acaba apoiando alguns grupos na região. Além dele, temos o Hezbollah, tá? Esse regime aqui, que é apoiado também pelo Irã, que basicamente recebe também apoio de Bashar al-Assad. Então nós temos o Irã com o regime islâmico, temos o Hezbollah na região do Líbano, mas talvez o principal parceiro de Assad, eu te expliquei o porquê, seja esse aqui, ó. Vladimir Putin e a Rússia. Não é interessante para a Rússia perder esse parceiro estratégico na região. E do lado dos rebeldes sírios, quem nós temos? Nesse caso temos a Jordânia, temos a Turquia e também tem um outro grupinho que fica aqui no meio, que vai ali para o grupo dos rebeldes, que fica ali do grupo do Estado Islâmico. No caso, o Estado Islâmico nasceu dentro dele, apesar de estarem hoje praticamente lados opostos, mas o Estado Islâmico nasce dentro da Al-Qaeda, porque muito dinheiro chegou desses países, então era muito interessante pegar esse financiamento, e o Al-Nusra acabou se infiltrando no meio desses rebeldes. E temos a Arábia Saudita, que também oferece apoio nesse caso, entende? O apoio saudita ao Estado Islâmico vem indiretamente, justamente pela família Bin Laden. Osama Bin Laden morreu, mas sua família detém muitas reservas de capital. E como o Al-Qaeda no caso, o Al-Nusra na região, de certa forma é interessante para a Arábia Saudita, por ser sunita, retirar Bashar al-Assad do poder naquela área e implantar um regime que para ele seja interessante. Mas nesse caso, como tu percebes, nós temos também, está faltando alguém. Aqui, ó. Estados Unidos, que acaba oferecendo apoio a grupos que lutam contra o regime de Bashar al-Assad. E é justamente por isso, por essa situação, que é cada vez mais difícil prever o que vai acontecer, uma vez que existem muitos interesses externos nessa região. E claro, hoje, a nossa primeira aula do contexto geopolítico, e tu sabes que nessa região quem tem mais sofrido com tudo isso é a população, que acaba ficando no meio desse fogo cruzado e precisa fugir, estabelecendo uma das maiores crises humanitárias que nós tivemos na história, como uma das maiores crises migratórias que nós tivemos. Mas vamos falar disso numa outra oportunidade. Eu espero que tu tenhas gostado, assistido até aqui. Se gostou, deixa aí teu comentário, tuas dúvidas, tua dica para a gente melhorar. E muito obrigado pela atenção de vocês. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.